Hello there, be welcome, and let's start one more class. Olá, seja muito bem-vindo e vamos começar mais uma aula. In today's class, we are going to talk about multiple intelligence. E na aula de hoje a gente vai falar sobre inteligências múltiplas. Essa é uma aula que nós estamos fazendo novamente, pois a gente teve um problema técnico na última vez que ela foi apresentada. As pessoas gostaram muito do conteúdo, mas o áudio não ficou legal. Então eles pediram para que a gente regravasse para que pudesse aproveitar ainda mais esse conteúdo, ainda mais esse vocabulário. Então, vamos lá, vamos conhecer aí aquilo que a gente vai trabalhar hoje, qual vai ser esse conteúdo. E nós vamos começar com essa frase que foi dita por Howard Gardner, um dos maiores descobridores e estudadores, ou estudante, né, da chamada de inteligência emocional, entre outras coisas, e ele descobriu vindo da Universidade de Harvard, esse conceito chamado de inteligências múltiplas. E ele disse a seguinte frase: It is not about how smart you are, it is about how you are smart. Não é sobre quão inteligente você é, mas sim sobre como você é inteligente. E eu quero começar rapidamente me apresentando. If you don't know me, my name is Eric Martins, or Eric Azevedo. Se você não me conhece, eu sou o Eric Martins, ou Eric Azevedo. Eu sou coordenador pedagógico aqui da Universidade do Inglês. E eu quero compartilhar com vocês esse conceito hoje, porque ele foi para mim um conceito libertador, ele transformou a minha vida. Eu achava que inglês não era para mim, eu achava que eu não ia conseguir aprender, que inglês era difícil, e uma série de outras coisas, mas depois de conhecer esse conceito e o restante da metodologia que vem lá da Universidade de Harvard, conhecido como Accelerated Learning, ou em português, aprendizagem acelerada, isso transformou e mudou a minha vida para sempre, não só em relação ao inglês, mas, entre outras coisas, a minha carreira e o meu modo de enxergar as coisas. Então, let's go, vamos lá. Eu quero começar dizendo para você que você, todos nós temos não uma, não duas, mas 8 inteligências. Eric, but quais são elas? What are them? E aí eu vou te mostrar agora cada uma delas e eu vou te mostrar ainda nessa aula, através de um teste prático, como você vai saber quais são as inteligências que você mais domina, não só quais são as inteligências que nós temos, mas quais são as suas inteligências predominantes e como você vai poder usar isso para melhorar o seu aprendizado do inglês e de qualquer outra coisa que você queira estudar. Então, primeira inteligência, conhecida como inteligência linguística. Ela é uma das mais famosas no ensino tradicional e ela está aqui representada por duas pessoas. A primeira pessoa é o professor Pasquale, então ele é super famoso e conhecido aí na internet e na TV por falar de palavras difíceis, falar de significado, falar de escrita e o spelling, né? As letras corretas aí dessas palavras difíceis. A segunda pessoa que está aqui representando também esse conteúdo é governo Jânio Quadros, né? Jânio Quadros é quem também representa a inteligência linguística. Por quê, Eric? Porque ele tinha um discurso conhecido por não ser um discurso populista, não era um discurso para as massas. Se você queria entender o que o Jânio Quadros falava, você não podia fazer parte das massas, porque ele usava um português muito sofisticado. Por isso que ele está aqui representando a inteligência linguística. A segunda inteligência também vai ser muito famosa no ramo do estudo tradicional. Então você também já deve ter ouvido falar dela, que é a inteligência lógico-matemática. E ela está aqui representada por ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Então, essa é fácil para a gente entender. Inteligência linguística e lógico-matemática, elas estão representadas aí e praticamente essa sempre foi a chance única de educação. Se você era bom em uma delas, ok. Se você tinha dificuldade em uma delas, você era taxado como um aluno atrasado, um aluno lerdo, um aluno devagar, um aluno que tinha dificuldades, ou até mesmo um aluno considerado, entre aspas, aí, burro. Era assim que as pessoas viam no modelo tradicional de ensino, se você não dominasse uma dessas duas inteligências. Eram elas que eram a base para quantificar e dizer se você era inteligente ou não. Mas esse conceito do Gardner foi um conceito libertador, porque ele descobriu que a gente não tem uma, não duas, mas nós temos
8 inteligências. Quais são as outras, Eric? Inteligência visual espacial, e eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo do Walt Disney. Ele é um dos caras que eu conheço que mais domina essa área, né? E foi muito engraçado porque quando um dos parques da Disney foi inaugurado e ele não estava mais vivo, o repórter perguntou para o irmão dele, mas que pena, né? O parque sendo inaugurado e o Walt Disney não pôde ver nada disso, né? O que você acha que ele diria se ele pudesse ver esse parque sendo inaugurado, isso que vai acontecer aqui hoje? E o irmão dele respondeu para o repórter, não, você está muito enganado. Ele foi o primeiro a ver. Se ele não tivesse visto, nada disso aqui existiria. Então eu sou apaixonado por tudo que ele construiu. Quando você tiver a oportunidade, ou se você já tiver tido a oportunidade de visitar os parques da Disney, você vai encontrar lá no parque diversos cartazes, diversas citações que geralmente são colocadas em áreas de expansão do parque, com frases, com citações dele e que são muito inspiradoras. Então ele foi um visionário, uma pessoa que enxergava e que via à frente do seu tempo e que também enxergava as coisas antes delas tomarem forma. Inteligência musical, essa também eu gosto muito, porque eu gosto muito de música, também porque a música é relaxante, a música é divertida, porque a gente pode aprender muito com música, apesar de estar longe da minha área de domínio, de ser uma área que eu tenho mais facilidade, que eu domino mais, e daqui a pouco você vai entender por quê. Está aqui representada por Beethoven, que no ensino tradicional era considerado um aluno com dificuldades de aprendizado, mas que foi um gênio na música. Ainda bem que a gente reconhece que não são somente a inteligência linguística e a lógica matemática, não são somente essas duas que permeiam aí, que trazem a nossa inteligência. Inteligência intrapessoal é o seu relacionamento com você mesmo, como você se relaciona consigo mesmo. Está aqui representada por Sócrates, que foi um filósofo super famoso e que tinha diversos aprendizados a respeito disso, do relacionamento da pessoa com ela mesma, mas eu gosto também demais desse exemplo, que é o exemplo do Michael Jordan, que disse o seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira, eu perdi mais de 300 jogos, por 26 vezes eu fui escolhido para fazer o arremesso final e eu falhei. Eu falhei vezes e mais vezes na minha carreira, e foi por causa disso que eu me tornei um vencedor. Então, apesar de todos esses fracassos, ele se tornou uma pessoa extremamente bem-sucedida, um vencedor, porque ele conseguia se relacionar muito bem consigo mesmo e saber que ele podia continuar aprendendo, que ele podia continuar crescendo, que ele podia continuar tirando lições daqueles erros para que ele pudesse melhorar e crescer. Que é o exemplo oposto de um jogador que foi conhecido como o número 1 do tênis por muito tempo, mas que sempre que ele perdia, a culpa era da raquete, a culpa era da quadra, a culpa era que estava muito quente, ou a culpa é que estava muito frio, ou a culpa era do juiz, ou a culpa era do pai dele, a culpa sempre era de alguém e nunca dele. Então ele tinha um mau relacionamento com ele mesmo. Já o Michael Jordan, não, tinha um excelente relacionamento intrapessoal, um excelente relacionamento com ele mesmo, e eu vou mostrar para você daqui a pouquinho como você pode medir como está aí o seu relacionamento com você mesmo, para saber se você tem mais facilidade nessa área ou se você precisa de algum auxílio. Inteligência interpessoal é o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, com o nosso meio social, com a sociedade que a gente vive, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, com grupos. Então, está aqui representada por Martin Luther King Jr., and he said, "Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend." O amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. Foi isso que disse Martin Luther King Jr. E ele nasceu negro, numa época que os negros não tinham voz, não tinham direitos, não tinham nada praticamente. E ele chegou a ir à Casa Branca, a ter reuniões com o presidente e a transformar a história do país onde ele vive, ficar marcado para sempre em função de tudo aquilo que ele fez, também por ele ter um excelente relacionamento interpessoal. Ele juntou multidões, ele moveu multidões em função de uma causa. Nelson Mandela também está aqui para representar essa inteligência, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele ajudou a transformar a história de um país que estava dividido entre nós e eles numa luta de cores e de classes, né? Inteligência física, ela está aqui representada por ninguém mais, nada menos do que o Pelé,
E o Pelé é muito curioso porque ele dominava duas das inteligências. Ele tinha uma tremenda habilidade na inteligência física, né, como o Michael Jordan também, mas assim como o Jordan tinha essa inteligência física e a inteligência intrapessoal, o Pelé dominava muito bem a inteligência física e mais a inteligência visual e espacial. Ou seja, quando a bola estava vindo para ele, ele já enxergava uma, duas ou três opções daquilo que ele iria fazer quando a bola chegasse. Então ele sempre pegava os adversários de calça curta, né, desprevenidos. Então isso é muito legal, ele dominava duas inteligências. E, por último, mas não menos importante, inteligência naturalista, que está ligado aí ao ambiente, aquilo que está à nossa volta, está aqui representada por Charles Darwin, e ele disse, né, que o amor por todas as criaturas viventes é o maior atributo do homem. Mas agora eu quero te ajudar, como eu te prometi, a descobrir o que melhor te descreve, qual é a sua inteligência dominante ou a sua inteligência predominante, se assim você preferir. Então vamos lá, você vai responder essas perguntas aí para você mesmo e assim a gente vai identificar. Começando, o que melhor te descreve? Argumentos verbais? Cruzadinha? Jogos com palavras? Escrever uma carta, um relatório? Preencher um formulário? Opa, voltando achar informações em jornais, livros ou sites, poesias ou versos, dar explicações claras, dar instruções ou escrever? Se isso é o que melhor te descreve, você tem uma tremenda habilidade linguística. Eric, me identifiquei. Very good, muito bom, vamos em frente. Eric, esse aí, definitely it is not me, definitivamente não sou eu. No problem, let's keep on. Vamos lá, vamos continuar, let's go on, let's keep moving, vamos em frente, porque a gente ainda tem outras inteligências para que você possa se identificar. Você tem facilidade para fazer orçamento, contas de casa, planejar viagens, calcular uma pontuação, calcular chances em apostas, estimular quantias, gerenciar ou planejar tabelas ou tempo, facilidade para matemática ou ciências? Se sim, você tem uma tremenda habilidade para inteligência lógico-matemática. Se você não tem essa facilidade, também não tem problema. Não significa que nós não possamos aprender. Eu tenho aprendido aí nos últimos 12 meses a fazer um melhor orçamento, um melhor planejamento pessoal, e é uma dificuldade que eu sempre tinha. Para quem tem facilidade, muitas vezes fala, não, Eric, it's just a simple thing, é só uma coisa simples, uma conta de mais e menos. E para mim, não era só uma conta de somar ou de subtrair, era uma coisa muito mais complexa, mas que eu tenho trabalhado e aprendido a desenvolver também. O que melhor te descreve? Você tem facilidade para navegações, leituras de mapas, para utilizar diagramas e planos como manual de instruções, para coisas do tipo montar móveis sozinho, dirigir ou estacionar, planejar jardins, artes, desenhar roupas, construir modelos como trens e aviões de brinquedo? Se sim, assim como a Walt Disney, você vai ter uma facilidade maior para a inteligência visual espacial. E aí você vai ter dicas de como você pode aprender melhor. Você pode criar desenhos para te ajudar a memorizar, transformar em imagem a informação que você está recebendo, fazer anotações e grifar, usar caneta marca-texto colorida, mudar as cores no seu computador quando você estiver estudando alguma coisa, e coisas assim que vão realçar o seu aspecto visual também. Então, e às vezes pode acontecer de você ter um domínio maior de uma e de uma outra inteligência você conhecer ou ter facilidade para alguma coisa. Por exemplo, eu sempre tive facilidade para dirigir e estacionar, mas eu não tenho facilidade para coisas como montar coisas sozinho, para a questão de desenhar, para a parte de artes, de roupas, planejar jardins. Essa parte já está longe da minha zona de melhor conforto, da minha zona de facilidade. Você tem facilidade para fazer músicas, repetir músicas, manter o ritmo, reconhecer tons, movimentar-se junto com a música, lembrar de slogans, raps e versos, escolher as músicas certas como músicas de fundo ou trilhas sonoras? Se sim, você, assim como Beethoven, tem uma tremenda facilidade para a inteligência musical.
Like I told you before, como eu te disse antes, that is not easy for me. Isso não é fácil para mim. Music is not one of my abilities. A música não é uma das minhas habilidades. But I love music. Mas eu amo a música. Se você me acompanha há mais tempo, você já pode ter me visto aqui mostrando como você pode melhorar o seu inglês, como você pode aprender com músicas. E se você for uma pessoa que não tem muita sorte, você já me viu cantar. E por que eu estou falando isso? Porque eu amo música. Mas eu tenho dificuldade para cantar, para manter o ritmo, a melodia. Muitas vezes eu vou lá e canto uma música. E aí você fala que eu não tenho a menor ideia de que música você está cantando. Se eu estiver ali cantando sozinho, né, como capela, sem instrumento, sem som. Aí uma outra pessoa, eu chamo ela, olha, como que é aquela música mesmo? Canta comigo aqui, aquele pedaço. Aí a pessoa canta o mesmo trecho que eu e você fala, agora eu sei que música que é. Então eu não tenho facilidade para música, mas quando eu vou estudar com a música, o que eu faço? Eu relaxo, eu me divirto, eu solto a voz como se eu fosse o melhor cantor do mundo, porque aí eu impressiono meu cérebro, eu aprendo, eu uso o relaxamento da música, eu uso o poder de memorização que a música traz, porque ela tem o poder de fazer em dias, ou às vezes em minutos, o que a educação tradicional muitas vezes não consegue fazer em meses, ou até mesmo anos. Se eu perguntar para você qual é a música do Big Mac, muito provavelmente você vai falar 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Mesmo que você, assim como eu, faça meses que não entre no McDonald's, mas você vai se lembrar da música. Quando chegam as épocas das eleições, muitas vezes a gente acaba se pegando cantando um jingle de um político ou de um partido que às vezes a gente nem tem afinidade, que a gente nem gosta, mas aquela música impregna para nós. E a gente pode usar esse poder e a emoção que a música traz para melhorar o nosso aprendizado também. Tem a questão de horários que a gente pode ouvir e usar a música clássica para a gente trabalhar com os nossos 2 hemisférios cerebrais também. Então a música tem uma série de coisas a nosso favor que a gente pode utilizar. Eric, a música também não me descreve, mas te descreve facilidade para manter um diário pessoal, prever aquilo que você vai fazer bem, onde você vai ter dificuldades, planejar o seu próprio tempo, entender os seus sentimentos e os seus humores, reconhecer com quem você vai se assemelhar, com quem você vai se parecer ou não, impor metas pessoais e alcançá-las, persegui-las. Se sim, assim como Michael Jordan, você tem aí uma tremenda habilidade intrapessoal, você se relaciona muito bem com você mesmo. Mas, por outro lado, tem pessoas que precisam de alguém mentoreando, de alguém coachando, de alguém direcionando. Então, ela precisa que alguém seja um mentor, um coach, que direcione, que guie os passos dela. Por isso, nós temos aqui na Universidade do Inglês coaches individuais que fazem um atendimento até mesmo por WhatsApp para facilitar e melhorar esse contato com os nossos alunos e guiá-los e ajudá-los nessa questão emocional e nessa questão de direcionamento também, onde eles ajudam com dúvidas pedagógicas, dúvidas emocionais, ou até mesmo dúvidas extra-curso, para que possamos ter aí uma excelente jornada e atingir o nosso objetivo de falar inglês. Você tem facilidade para ouvir com atenção? Fazer parte de comitivas, gerenciar ou supervisionar outras pessoas, criar, ensinar, ajudar ou consolar crianças? Tem facilidade para ajudar com o problema do próximo, trabalhar em clubes, centros sociais, ensinar ou treinar outros? Se sim, assim como eu, você vai ter uma facilidade para a inteligência interpessoal, para ter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, para ajudar em grupos, para ter essa afinidade em ajudar com o problema alheio, para ter essa questão da empatia. Então isso para ouvir com atenção é uma coisa que eu tenho mais facilidade e que eu fui desenvolvendo, por exemplo, ao longo aí da minha trajetória, da minha jornada, da minha vida até aqui. Você tem facilidade com esportes, dança, manutenção de carros, brincar com crianças, coisas do tipo faça você mesmo, como carpintaria, construir muros, passar uma massa corrida, colocar um piso, atividades envolvendo trabalho manual, como maquetes, construção de modelos, tricotar, bordar, costurar, cozinhar, decorar bolos? Se sim, você vai ter uma tremenda habilidade física, você vai ter uma facilidade nessa área. Por exemplo, eu vejo a minha esposa aqui, ela tem uma tremenda habilidade visual, ela tem uma tremenda habilidade física e tem outras coisas que ela domina também, mas eu já não, eu não tenho facilidade, por exemplo, para dançar, eu sou um péssimo dançarino, eu não tenho facilidade para coisas do tipo faça você mesmo, como carpintaria, construção de muro, passar massa corrida. Se eu for obrigado a fazer, eu vou fazer, mas não é uma coisa que eu faço com facilidade,
como maquete, construção de modelos, aí eu tenho muita dificuldade. Decoração, muita dificuldade. Preciso de alguém que vá me guiando, que vá me direcionando, não está nas minhas áreas de maior facilidade. Ou você tem facilidade para ficar atualizado com a evolução do universo, das estrelas, para contribuir ativamente com causas sobre conservação, cuidar de jardins, cuidar de animais. Se sim, você vai ter facilidade aí para a inteligência naturalista. Eric, agora você falou que eu posso usar isso para aprender o inglês ou para aprender qualquer outras coisas. Na Universidade do Inglês, o nosso curso ele já está formado para atingir os seus dois hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, com mais atividades voltadas para o seu hemisfério direito, que é onde a gente aprende muito mais rápido. As palavras ficam no hemisfério esquerdo, a conversação acontece no hemisfério direito. A gente trabalha utilizando os seus 3 canais de aprendizagem para atingir os seus 2 hemisférios cerebrais. Então, para atingir o seu cérebro, a gente vai trabalhar de forma visual, de forma auditiva e de forma sinestésica. Tudo aquilo que você vê, que você ouve, que você fala e aquilo que você está sensorialmente, fisicamente, sentimentalmente envolvido. E muitas vezes a gente vai trabalhar com esses 3 canais de aprendizagem simultaneamente, em conjunto, para atingir, essa é a estrada, né, para a gente atingir o seu cérebro. E qual é o veículo? O veículo que a gente utiliza é esse conceito das 8 inteligências múltiplas, transformando aí o seu ambiente para que você possa fazer uma imersão, trabalhando na inteligência linguística, na inteligência visual e espacial, na inteligência musical, com os coaches para trabalhar na inteligência intrapessoal, com outras atividades e outras ferramentas para te ajudar na inteligência interpessoal. Então a gente vai trabalhando essas 8 inteligências para levar o inglês direto aí para o seu cérebro, para o seu computador. É isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Se você gostou desse conteúdo, quer conhecer um pouco mais, quer aumentar o seu vocabulário, conhecer palavras, números, ter dicas de frases famosas e diálogos importantes, eu vou deixar um PDF para que você possa baixar, que ele é chamado de Guia Prático para Falar Inglês. Você pode clicar no link que aparece aqui na descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse conteúdo também. That's it, I would like to show you today. É isso que eu gostaria de passar para você hoje. God bless you, Deus te abençoe. See you soon, te vejo em breve. Bye bye, tchau, tchau.